Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai continuar com a nossa matéria e agora a gente entra em regime de bens, regras gerais do regime de bens. Eu não vou dar em uma aula só todas as regras gerais, então eu estou dividindo essa aula em duas. Eu vou tentar postar outra em seguida, mas nessa aula de hoje a gente aborda os slides 348 a 379, tá? 379. Então, começando aí com a questão das regras gerais do regime de bens, é importante começar pela introdução, né? Introduzindo o conceito. O que seria regime de bens e onde é que esse instituto está no Código Civil? Bem, o Silvio Venosa, para começar, ele critica essa denominação de regime de bens. Ele entende que é melhor a expressão regimes patrimoniais do casamento, justamente para deixar mais claro do que se trata esse regime de bens. É um regime pelo qual o casamento vai se reger patrimonialmente. Tem outros deveres, outros efeitos do casamento, mas com o regime de bens a gente trata especificamente da questão de como o patrimônio é gerenciado pelos cônjuges e como a lei se aplica a isso. Então, no Código Civil, a gente tem essa divisão, né? Do artigo 1639 até 1652, a gente tem as regras gerais dos regimes de bens. Do artigo 1653 a 1657, a gente trata do pacto antinupcial, que a gente vai ter uma aula própria sobre isso também. E, por fim, do artigo 1658 ao 1688 do Código Civil, a gente vai falar das regras especiais, né? Quais sejam os 4 regimes de bens previstos pelo nosso Código Civil no casamento. Bem, um breve histórico aí para vocês, né? É importante a gente saber um breve histórico do conceito. No Código Civil de 16, a família era constituída só pelo casamento. Então a união estável sequer tinha um regime de bens, porque toda união estável era considerada um concubinato. A gente vai tratar disso numa aula própria sobre união estável. O casamento ele era indissolúvel, então o regime de bens que se aplicaria até o final da vida dos cônjuges. E você tinha um regime legal, que a gente também vai ver isso ao longo dessa aula, da comunhão universal de bens. Ou seja, se você casou no Código Civil de 1916, inicialmente, o seu regime de bens seria da comunhão universal, que, como o próprio nome diz, o patrimônio todo se comunica. Tem exceções, a gente vai chegar lá. Em 1962, foi promulgado o Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4.121 de 1962. Dava um caráter mais protetivo à esposa e criava o Instituto dos Bens Reservados da esposa. Qual que era a ideia? A ideia de que agora a mulher casada poderia constituir um patrimônio e esse patrimônio seria independente da gestão pelo marido. Lembrando que pelo Código 16 a mulher era relativamente incapaz no momento que ela casasse. Isso só mudou em 1977, com a Lei do Divórcio, muito aguardada Lei do Divórcio, Lei 6.515 de 1977. Por essa lei, se alterou o regime legal. Agora não era mais a comunhão universal de bens, mas sim a comunhão parcial de bens. Com a Constituição de 88, você tem a consagração da unidade, da igualdade dos cônjuges, e com isso se revogou de forma tácita esse Instituto dos Bens Reservados. Se os cônjuges são iguais entre si, então não faz mais sentido que se tenha bens reservados à esposa e não para o marido. Ninguém tem bem reservado, dependendo do regime de bens aplicável, esse regime de bens vai dar aí vai ter consequências diversas. A Maria Berenice Dias, ela menciona que, apesar de não ter acabado a discriminação, o patriarcalismo, a discriminação de que é uma mulher, ninguém mais tem coragem de sustentar a permanência desse Instituto dos Bens Reservados, justamente por uma questão de igualdade entre os cônjuges, igualdade entre marido e mulher. No Código Civil de 2002, se extinguiu o regime dotal, regime DOT. Vocês que veem novela das 6 da Globo, aquelas novelas de época, sempre falam de DOT, né? Então, esse regime dotal, ele poderia ser utilizado até 2002, quando foi o último ano de vigência do Código Civil de 16. Existe toda uma discussão se o regime dotal pode ou não continuar. A gente chega lá. De qualquer forma, se extinguiu o regime dotal, criou o regime da participação final nos aquestos e também se possibilitou uma novidade muito interessante, alterar o regime de bens durante o casamento. Então, se a pessoa casou sob o regime da comunhão universal, ela poderia mudar para a comunhão parcial, ou da comunhão parcial mudar para a separação de bens, e assim por diante. Esse tema do regime de bens é um tema bastante polêmico e é um tema bastante importante. Por isso que eu espero de vocês uma boa atenção aqui, porque a principal fonte de conflito no fim do casamento é justamente o regime de bens.
Bem, então vamos falar agora sobre o conceito, né? Antes de ingressar no conceito de regime de bens, vale tratar aí da Constituição Federal, no artigo 226, que vai falar que a família, que é base da sociedade, tem uma proteção especial do Estado. Bem, obviamente que por decorrência da própria Constituição Federal e até dos aspectos sociológicos, antropológicos e históricos da família para a formação de um ser humano, a família merece uma tutela jurídica e, com isso, por merecer uma tutela jurídica, vai também ter regras imperativas de ordem pública, ou seja, certas regras envolvendo o direito de família, como a gente já sabe, a gente já viu isso antes, vão, obviamente, não poder ser revogadas, derrogadas entre as partes. Não vai ser uma convenção entre as partes que vai deixar de aplicar certas normas de direito de família. Por quê? Quando você tem duas pessoas constituindo uma nova unidade familiar, que pode ser pelo casamento, que é o principal instituto que está analisando nesse momento, ou então uma união estável, que também hoje em dia recebe uma ampla proteção jurídica, você tem essa regulação ampla, desde a celebração do casamento até o fim desse casamento, pelo motivo que for. O casamento, pelo artigo 1511 do Código Civil, também vai estabelecer uma comunhão plena de vida, com direitos e deveres iguais para os cônjuges, e com isso, esses cônjuges vão assumir essa condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família, de acordo com o artigo 1565 do Código Civil. Qual que é a consequência da aplicação desses dois dispositivos? Essa convivência familiar não entrelaça somente vidas, entrelaça também patrimônios. E como a gente sabe, quando a gente trata de patrimônio, pode haver briga, pode haver disputa, pode haver, portanto, a necessidade de atuação do direito nessa questão toda. Então, antes da pessoa casar, ela precisa decidir que regime de bens que vai ser aplicado para esse casamento. Porque as rendas de cada cônjuge vão ser afetadas pelo patrimônio familiar, o patrimônio, os bens que chegarem antes, que chegarem depois. Então, existe a necessidade dessa regulamentação em lei prevendo os regimes de bens. Então, o que os regimes de bens fazem? Eles definem a origem, a titularidade e o destino desse patrimônio conjugal. Ou seja, de onde ele sai, esses bens vão ser dos dois cônjuges ou de um só? Quem que vai ser o dono? Vai ser um deles? Vai ser os dois? E o destino, uma vez que haja uma partilha por ocasião de um divórcio ou mesmo de um inventário por causa da morte de alguém, tudo isso vai ser afetado pela escolha pelos cônjuges do regime de bens. Flávio Tartucci, ele define o regime de bens como um conjunto de regras relacionadas com interesses patrimoniais e econômicos resultantes da entidade familiar. E essas normas normalmente são de ordem privada. Isso é importante, tá, pessoal? Porque eu estava falando até agora que o casamento tem muitas normas de ordem pública, justamente por uma questão de proteção e de tutela à família. Mas, quando se fala de regime de bens de casamento, quase tudo está sujeito aí à ordem privada. Ou seja, os cônjuges podem decidir o que eles quiserem e são livres para decidir, com algumas exceções que a gente ainda vai ver. O Silvio Venosa, por sua vez, ele vai dizer que o regime de bens é uma modalidade de sistema jurídico que vai reger as relações patrimoniais derivadas de um casamento. O Silvio Rodrigues também tem a definição dele. É um estatuto que regula o interesse patrimonial dos cônjuges durante o casamento. É importante lembrar o seguinte, o regime de bens é uma consequência jurídica do casamento. Se você casou, você vai ter um regime de bens. Não tem como escapar disso. E se você, nubente, né, você que vai casar, não quer escolher um regime de bens, eu vivo de amor, eu não estou nem aí, não interessa. O Estado vai fazer essa opção por você. Ou seja, se você não quiser escolher, sentar para debater qual é o melhor regime de bens para o seu casal, então tudo bem. O Estado escolheu para você o regime da comunhão parcial de bens, com todas as regras que a gente ainda vai ver. Então, quais são os princípios do regime de bens? Antes da gente entrar nas normas mais específicas, né? A gente tem 5 princípios do regime de bens. O primeiro deles é a autonomia privada. É a ideia que a pessoa tem o direito de se autorregulamentar. Isso decorre até da liberdade e da dignidade da pessoa humana. No casamento, como é que vai se dar essa autonomia privada? Os cônjuges têm uma liberdade plena para escolher o regime de bens. É isso que diz o artigo 1639 do Código Civil, que estabelece que é lícito para os nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos bens o que lhes aprouver. Vejam só, o que lhes aprouver quer dizer muita coisa, né? Desde que seja dentro da esfera patrimonial. Pela autonomia privada, também é bom lembrar o artigo 1655, que vai falar o seguinte: a convenção ou cláusula de um pacto antinupcial é nulo, desde que se contravir disposição absoluta de lei. Então, se houver uma contradição à disposição absoluta de lei,
esse pacto antinupcial, a disposição desse pacto antinupcial vai ser nulo pelo artigo 1655. O primeiro debate que eu gostaria de colocar para vocês é: esse dispositivo realmente é necessário? Lá na parte geral a gente já sabe disso. Se você fizer algo que a lei diz que não pode, isso que você fez, esse ato jurídico, esse negócio jurídico, ele é nulo, ponto. Teoria das nulidades, teoria geral. De qualquer forma, os nubentes podem celebrar o casamento por outro regime de bens diferente daqueles mencionados na legislação. Professor, quer dizer que tem os 4 regimes de bens do casamento ali listados no Código Civil: comunhão parcial, comunhão universal, separação e participação final nos aquestos, mas eu posso criar mais um? Eu posso inventar outro? Sim, você pode inventar outro. Ah, mas e o regime dotal? Como tinha falado antes. Existe um certo debate. Mas uma parte da doutrina argumenta, e eu acho muito interessante, que, embora o regime dotal, na sua origem, fosse um regime que colocasse sob a gerência do homem, do marido, o patrimônio que era da esposa, esse é o regime dotal, hoje em dia, dentro do contexto da Constituição Federal de 88, se o regime dotal for celebrado entre 2 pessoas capazes, nada impediria que fosse celebrado esse regime. Então, assim, nada impediria que um homem deixasse para a mulher gerenciar todos os bens dele, desde que a autonomia privada dele permitisse, ele fosse plenamente capaz. Isso é discutível, isso, sinceramente, eu não sei se vai ter implicação concreta, porque eu não sei se alguém quer realmente colocar um regime dotal hoje em dia, mas a possibilidade jurídica, pelo menos em teoria, está presente, tá, gente? E outra coisa que você como nubente pode fazer dentro da sua autonomia privada com relação aos regimes de bens é combinar 2 ou mais regimes em um só. Então eu posso colocar comunhão parcial para determinados bens, comunhão universal para outros bens, separação para outros bens. Nada impede que você combine tudo isso. O enunciado 331 da 4ª Jornada de Direito Civil fala justamente nesse contexto, né, que o regime de bens do casal pode se dar por um regime de bens distinto daqueles tipificados no Código Civil. E cumpre uma certificação a respeito na habilitação matrimonial. Ou seja, no processo de habilitação matrimonial, deve-se colocar ali, ó, os nubentes escolheram outro regime, inventaram um novo regime de bens. É assim que se dá na prática. Então, mesmo o regime dotal poderia ser utilizado nesse contexto. Outro princípio do regime de bens é o da indivisibilidade. O que é isso? Bem, pelo princípio da indivisibilidade, não vai ser possível fracionar os regimes de bens em relação aos cônjuges. O que é absolutamente óbvio, se a gente for pensar bem. Porque não tem como 2 cônjuges se casarem e um está casado pela comunhão universal, então tudo que ele tem, tudo que ele vai ter vai ser comunicado com o cônjuge, e para o outro vai ser separação de bens. Ou seja, para o outro cônjuge, o patrimônio dele é dele, e o patrimônio do outro é dele também. Então, como isso é injusto, obviamente que o regime de bens tem aí uma questão da indivisibilidade. O regime de bens vai ser único para os 2. Por quê? Decorre do princípio da igualdade entre os cônjuges e decorre também do princípio da comunhão de vida. Uma única exceção para essa indivisibilidade do regime de bens é o caso do casamento putativo. É o caso da pessoa que tem um casamento anulado, mas ela estava de boa fé e ela não sabia que esse casamento poderia ser nulo ou mesmo anulado. Com isso, como ela estava de boa fé, o regime de bens vai se aplicar para ela, mas não vai se aplicar para o eventual cônjuge de má fé, que sabia que aquele casamento estava viciado desde o início e não afirmou nada, não informou e com isso se beneficiou. Esse cônjuge de má fé vai ter o casamento anulado, não vai ter nenhum tipo de benefício decorrido desse casamento, mas o cônjuge de boa fé vai ter os efeitos desse regime de bens aplicado para ele. Outro princípio do regime de bens é o da comunicabilidade, que não vai se aplicar para qualquer regime, é só para alguns deles, pois na separação de bens esse princípio da comunicabilidade não vai ser aplicado. O que é a ideia? A ideia é de que todo patrimônio que é amealhado após o casamento vai ser comunicável, a menos que as partes se manifestem em sentido contrário. É a ideia do regime legal de bens, né? Se o regime legal de bens que a gente tem no Brasil é o da comunhão parcial, quando as pessoas casam, a partir desse momento, todo bem que for onerosamente adquirido vai comunicar com o seu cônjuge, não importa a que título, desde que oneroso e desde que depois do casamento. Esse é o princípio da comunicabilidade. Para se comunicar antes, você precisa do pacto antinupcial, estabelecendo aí, por exemplo, o regime da comunhão universal de bens. E depois do casamento, para se alterar isso também, somente se pode fazer judicialmente com uma ação de alteração de regime de bens. Bem, então a consequência da comunicabilidade é mesmo quando não há participação efetiva do outro cônjuge, esse patrimônio comum vai ser dividido. Então se você casou e seu cônjuge não faz absolutamente nada, não é que a pessoa está trabalhando em casa, a pessoa é dona ou dono de casa. Não, a pessoa não faz nada, a pessoa passa o dia inteiro no sofá assistindo Netflix. Tá casado? Tá casado. Comunicabilidade. Ah, quer dizer que aquele cônjuge que trabalha fora, trabalha dentro de casa, cuida dos filhos, cuida do cachorro, limpa a casa e faz tudo mais,
Vai ter todo o patrimônio dividido com o cônjuge vagabundo? Vai. Professor, isso não é justo. Na verdade, não tem uma questão de justiça. Ninguém mandou a pessoa escolher para casar uma pessoa que não faz nada. E ela sempre vai ter a opção do divórcio. Essa é a beleza do mundo moderno, em que o divórcio está sempre aí disponível para todo mundo que quiser. Seguindo com a variedade dos regimes de bens, a lei vai trazer 4 regimes de bens do casamento. Eu já falei isso antes, vou falando de novo. Comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens, também com a possibilidade de regime novo sendo criado pela autonomia privada. Fica o desafio aí para a criatividade de vocês. E, apesar da variedade do regime de bens, o silêncio das partes faz com que se prevaleça o regime da comunhão parcial. É o que diz o artigo 1640 do Código Civil. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vai vigorar, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Quais são as regras, professor? A gente vai chegar na aula sobre comunhão parcial de bens. Vai ter uma videoaula só sobre comunhão parcial de bens, dada a importância desse regime, né? Pelo artigo 1639, você tem parágrafo 2º, você tem mais um princípio do regime de bens, que é o da mutabilidade justificada. É a ideia de que os cônjuges podem alterar o regime de bens, desde que se faça esse pedido judicialmente, com uma ação específica de alteração de regime de bens. Esse pedido precisa ser motivado por ambos os cônjuges, ou seja, precisam ter um bom motivo para isso, e não pode ter prejuízo para terceiros. Vocês podem até perguntar, mas será que isso é plausível, isso acontece, isso não é um dispositivo meio dispensável? Na verdade não, pessoal. Eu mesmo já advoguei num caso em que o casal chegou no escritório pedindo para alterar o regime de bens de comunhão parcial para a separação de bens. Por quê? Ambos eram empresários e toda vez que tinha algum empréstimo, algum financiamento, alguma coisa do gênero, um dos cônjuges tinha que ser avalista e fiador do outro. Porque quando você é fiador, você tem que trazer o cônjuge para ser fiador junto. E o patrimônio particular do cônjuge iria responder também. Para se blindar o patrimônio do casal como um todo, eles preferiram mudar o regime de bens de comunhão parcial para separação de bens. Agora, inclusive o cliente até falou comigo, agora toda vez que ele vai assinar como fiador da empresa dele, não mais se chama a esposa. E vice-versa. Isso é muito melhor para o casal, né? Porque o patrimônio de um não está comprometido pelo eventual não pagamento pela empresa do outro, né? Imagina só, isso só vai ampliar os conflitos dentro da família, pode dar briga e tudo mais. O enunciado 113 da primeira jornada de direito civil fala que é possível essa alteração do regime de bens, desde que esse pedido seja motivado e assinado, seja objeto de alteração judicial. Então o juiz vai aferir aquilo, vai ver se é um bom motivo, eu concordo com os cônjuges, vou determinar essa alteração do regime de bens, mas tem que lembrar o seguinte, os direitos dos terceiros vão ser avaliados e os direitos dos terceiros vão ser também preservados. O terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por uma ação de alteração de regime de bens desses cônjuges. Essa mutabilidade também é uma inovação do Código Civil de 2002. Tinha vários argumentos favoráveis para imutabilidade. Desde o Código 16 ao longo do século XX foi discutido muito se era bom ou não que o regime de bens fosse imutável. Como argumento favorável, a gente tem, por exemplo, a proteção do interesse de terceiros. Pô, eu sou o credor de uma pessoa casada em comunhão universal. Eu sei que a minha dívida vai pegar aquele patrimônio todo dos dois. Se muda o regime de bens, eu, talvez, credor, me prejudique. Outra situação também que é interessante, que é uma coisa mais psicológica, é que se evita a influência de um cônjuge sobre o outro. Digamos que a pessoa casa com a outra com aquela ideia de golpe do baú. No começo casa com comunhão parcial de bens ou separação de bens. Com o convívio diário e tal, passam uns anos, a pessoa consegue convencer ela que ia ser uma ótima ideia casar sob o regime da comunhão universal de bens. Então, a imutabilidade impediria essa possibilidade. Com o projeto de lei do Estatuto das Famílias, se abre a possibilidade, é um projeto de lei, gente, isso não é lei ainda, tá? Mas se abre a possibilidade de alterar o regime de bens só por escritura pública no tabelião de notas. Então, sequer se precisaria de uma manifestação judicial. Você não precisaria levar isso para o judiciário para ver essa alteração do regime de bens. O problema é que você vai ter menos publicidade do que teria se for levado ao judiciário. O Orlando Gomes até fala sobre isso. Tanto
quanto a imutabilidade absoluta, a variabilidade incondicionada do regime de bens seria inconveniente, ambos seriam inconvenientes. Modificar o regime de bens só pelo acordo de vontade dos interessados seria talvez muito prejudicial para os interesses de terceiros. Então, tem essa questão aí colocada pelo Nuno Gomes, é um bom argumento, mas de qualquer forma, hoje é uma realidade, a mutabilidade justificada, né? Então, a pessoa precisa comparecer perante o judiciário, na presença de advogado, isso vai para o Ministério Público, isso vai ser publicado em edital, terceiros que possam ser prejudicados têm a possibilidade de se manifestar. Então, hoje o sistema, bem ou mal, preserva aí os interesses de terceiros. Em que situações teria esse justo motivo, né? Eu até contei para vocês o caso do meu cliente. Naquele caso das empresas de fiança e aval, faz sentido, então seria um justo motivo. O enunciado 262 da 4ª jornada de direito civil já diz que essa obrigatoriedade de separação de bens não impede alteração de regime desde que superada a causa. O que é isso, gente? Existe a separação obrigatória de bens. A gente vai ver, inclusive, na próxima aula isso. E nessa separação obrigatória de bens, a pessoa, como o próprio nome diz, é obrigada a casar no regime da separação de bens. Nesse caso, ela poderia alterar o regime? Bem, obviamente que não. Se a lei determina que se case na separação obrigatória de bens, naturalmente a pessoa não poderia alterar esse regime. Mas, se superada essa causa que impôs a obrigatoriedade, como diz nesse enunciado 262, então naturalmente a alteração do regime se torna possível. Existe uma tendência doutrinária de se deixar de exigir esse justo motivo, justamente por uma ideia de autonomia privada. Mas se eu estou casado com alguém e eu acho que o regime de bens não está funcionando daquela forma, por que eu preciso dar um bom motivo judicialmente para alterar esse regime se eu não estou prejudicando ninguém? Então, o Flávio Tartucci aponta isso, né? Se existe prejuízo para terceiros de boa-fé, a alteração do regime não seria nem proibida. Ela só vai ser ineficaz para essas pessoas que estão de boa-fé. Então, para aquelas pessoas que estão de boa-fé, aquele credor de boa-fé, a alteração do regime não vai produzir efeitos para com eles. O credor vai continuar podendo cobrar aquela dívida do cônjuge, envolvendo ou não o patrimônio do outro cônjuge. Esses efeitos da alteração do regime eles são ex nunc, ou seja, eles são a partir do trânsito em julgado de decisão que julga o pedido procedente. Então é importante, lembrando a diferença de ex nunc e ex tunc, né? Ex nunc é a partir daquele momento, ex tunc é a partir de então, a partir do passado, a partir da celebração do casamento. Então a alteração do regime não se dá a partir da celebração do casamento. Se eu ingressei com uma ação de alteração de regime de bens, no momento da sentença é que se vai colocar aí, esse novo regime vai começar a vigorar. Com relação a uma pergunta mais de direito intertemporal, tá? E se o casamento foi celebrado sob a égide do Código Civil 16, a pessoa não pode alterar o regime de bens? O artigo 2035 ele esclarece que sim, porque se está no plano de eficácia, o Código Civil de 2002 vai se aplicar, e não no plano da validade. Como a gente sabe, o regime de bens está no plano de eficácia do casamento, porque só produz efeitos se o casamento for existente e válido. Caso contrário, não tem regime de bens. O enunciado 260 da 3ª jornada, por sua vez, até aponta justamente para isso, né? Que o regime de bens está no plano de eficácia do casamento. Por isso que você pode alterar o regime de bens de um casamento celebrado na vigência da legislação anterior, qual seja o Código Civil de 1916. Com isso a gente falou dos princípios dos regimes de bens do casamento e agora a gente entra em algumas das regras gerais antes de encerrar essa aula em específico. Primeiro a gente tem o artigo 1639 que vai dizer que os nubentes podem estipular quanto aos seus bens o que eles quiserem. Essa questão da autonomia privada para escolher ou criar o regime de bens. A gente até já falou sobre o artigo 1639. E quando que começa a vigorar esse regime de bens do casamento? Bem, gente, o regime de bens do casamento vai vigorar a partir da data do casamento. É isso que diz o artigo 1639, parágrafo 1º. Essa é uma solução muito plausível, meio óbvia, né, e muito boa. Assim, professor, mas não é meio óbvia demais? Eu precisaria de uma lei falando isso? Na verdade, sim, pessoal, porque pelo decreto 181 de 1890, a lei do matrimônio civil, logo depois da proclamação da República, anterior ao Código Civil 16, dizia que o regime de bens começaria a vigorar no dia seguinte ao do casamento, desde que se provasse que o matrimônio foi consumado. Olha a mão de obra para se provar que o matrimônio foi consumado ou não. Ou seja, o regime de bens poderia ser
se começar no dia seguinte ao casamento, poderia começar uma semana depois do casamento, um mês depois do casamento, depende de prova, de quando o matrimônio foi consumado. Isso, obviamente, não faz sentido no mundo moderno, né? Então, hoje, vai de acordo com a data do casamento. E quando acaba? Então, ele começa desde a data da celebração. E quando ele acaba? De acordo com o artigo 1576 do Código Civil, o regime de bens vai acabar no momento da separação judicial. O problema é que a separação judicial pode demorar muito tempo, né? A gente conhece, tem aquele velho ditado, o brasileiro casa, mas não separa. Então as pessoas moram separadas e tudo mais, as pessoas começam a viver instável, mas divórcio, separação judicial, a pessoa demora muito para ingressar com isso. Bem, nesse caso, gente, a jurisprudência se posicionou no sentido diverso do Código. O regime de bens se encerra quando a separação de fato. Então, no momento em que os cônjuges param de coabitar, para de haver aquela coabitação, os deveres do casamento, no momento que eles não vivem mais juntos, é nesse momento que vai se encerrar o regime de bens do casamento. Bom, mas isso vai dar problema, né? Porque para um cônjuge, talvez ele fale que o casamento acabou antes, e para outro ele fala que depois, justamente para poder ter vantagem na hora de uma partilha. Exatamente esse é o problema. Daí você tem um problema de prova. Quando que acabou o casamento? Vai ter que ser provado numa ação judicial. E se não houver convenção, ou seja, não houver um pacto antinupcial estabelecendo outro regime de bens, o regime de bens do casamento é o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, não havendo pacto antinupcial, que é um assunto de outra aula também, que vai aferir, vai determinar qual vai ser o regime de bens do casamento, o regime padrão dos cônjuges é o da comunhão parcial de bens. Bem, pessoal, e por fim a gente tem a questão das ordenações filipinas, que mostram, né, que desde a época das ordenações, século XVII, já se tinha um regime legal de bens do casamento. Esse regime até 1977, como eu disse, é o da comunhão universal de bens. Se vocês lerem aqui a citação do slide 379, no título 46 do livro 4 das ordenações filipinas, se coloca que todos os casamentos são feitos por carta de a metade. Essa carta de a metade é o jeito que as ordenações filipinas se referem à comunhão universal, ou seja, metade para um, metade para outro. E qual que seria a razão de existir um regime legal? A razão é que é melhor que as pessoas tenham aí já um regime pronto, que o Estado e a sociedade entendem como ideal, e com isso garantir que algum regime vai ser escolhido, né? A ponderação que a gente faz aqui é somente se não seria melhor deixar livre para as pessoas escolherem. Será que as pessoas não podiam ter um formulário na hora da habilitação, simplesmente marcar um xizinho onde elas preferirem e ponto? Bem, esse debate aí é um debate para vocês pensarem na casa de vocês, mas de qualquer forma o regime legal existe. Na próxima aula a gente vai começar falando de várias outras regras gerais dos regimes de bens, especificamente quanto à separação obrigatória de bens, ou seja, uma limitação à autonomia privada prevista pelo nosso ordenamento. Então por hoje é só, pessoal.